Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Zélia Costa aqui de volta. Eu estou continuando a sessão de vídeos que falam sobre o fim da escravidão no Brasil, que caminhou para esse fim. No vídeo anterior eu falei sobre a Lei Feijó, a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei de Terras já foi o meio que a elite, né, investiu para que não houvesse doação, né, ou posse de terras para os escravos, que ela acabou com essa posse e as terras devolutivas do Estado, né, do Brasil, terras que não tinham dono, que era feito um acordo com as pessoas com baixa renda, né, que ocupariam essas terras para a produção, né, e essas terras passariam a ser delas depois de um determinado período, provando que elas já tinham se tornado terras produtivas, acabou. Então, para você conseguir uma terra no Brasil, você tinha que pagar. E a Lei Eusébio de Queiroz começou a fiscalizar, né, os portos do Brasil, proibindo o tráfico de escravizados da África para o Brasil. Né? Isso foi por insistência e pressão dos aliados do Brasil, quem fazia comércio com o Brasil, principalmente Inglaterra e Reino Unido. A pressão foi tão grande que eles fizeram essa lei. E aí, 4 anos após a implementação da Lei Eusébio de Queiroz, surgiu a Lei Nabuco de Araújo. A Lei Nabuco de Araújo, ela foi sancionada pelo ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo, em 1854. Com o intuito de quê? O intuito dela era perseguir e penalizar quem praticava o tráfico negreiro transatlântico do Brasil, ali no Atlântico Sul. Ela punia, né, quem fazia o tráfico ilegal nos portos, né? Inclusive aplicava multas em autoridades e senhores que acobertassem ou recebessem escravizados em suas terras. Então passou-se a punir a elite pelo tráfico de escravizados. A elite começou a sentir mais ainda, além de estar pagando preços exorbitantes para o tráfico ilegal, né? Ela era punida se ela recebesse, isso é jogo, tá? Se ela recebesse negros em suas terras. E essa lei foi punindo, foi multando, e esse caminho foi 1856, quando finalmente acabou o tráfico negreiro no transatlântico do Brasil. Né? Ali no Atlântico Sul, acabou o tráfico negreiro. Não havia mais escravizados vindos para o Brasil. Mas isso não impediu que dentro dos estados, né, houvesse o tráfico. Então, os senhores começaram a fazer o tráfico de negros, né, no Brasil, de um estado para o outro. Eles tentaram burlar. Não vinha mais e começaram a trocar escravizados, né, de um estado para outro. Foi então que 17 anos depois nasceu o que eles falam o primeiro grande passo para o fim da escravidão no Brasil, além do ventre livre. Além do ventre livre, é muito bonita na teoria, que ela foi sancionada em 28 de setembro de 1871, pelo Visconde de Rio Branco, senador Visconde de Rio Branco. Né? E ela dizia que todas as escravizadas que tivessem bebês após essa data, seus bebês nasceriam livres. Muito bonito na teoria. Mas na prática não é bem assim que funciona. O ser humano não é um antílope, não é um cavalo, não é. Você não nasce e sai andando. Você depende da sua mãe. Você tem que ser criado, amamentado, né? Então, o primeiro artigo dessa lei já dizia que as crianças iam pertencer a seus senhores e ficar com suas mães até completar 8 anos de idade. E isso se as mães sobrevivessem ao parto. Que vamos combinar
que não existia nada que ajudasse uma negra escravizada a ter seu filho, né? Condições de higiene e saúde não existia. Então, ela sobrevivendo ao parto, ela podia criar o seu filho até os 8 anos de idade. Isso pertencendo dentro da fazenda do seu senhor, né? Após essa data, vem o artigo 2. Né? Os senhores tinham duas opções: entregar essa criança ao governo, a coroa, né? E receber uma indenização de pelo menos 600 mil réis. O senhor, não é a mãe, não é a criança, não é ninguém, é o senhor receber uma indenização de 600 mil réis por entregar essa criança com 8 anos de idade para o governo. Ou permanecer com essa criança até os seus 21 anos completos, onde ela seria considerada livre e poderia vir a trabalhar. Né? Ou seja, a criança continuava pertencendo a alguém de uma maneira ou de outra. Se ela fosse entregue ao governo, ela seria, né, cuidada pelo governo, sendo usufruto do governo, né? O que é usufruto? Ela teria que trabalhar, né, para o governo até ter idade para ser liberta. Então, ela trabalharia no que o governo pedisse. Não havia uma preocupação com a educação, né, com a criação dessa criança. Né? Sendo que, se não fosse entregue, se essa criança fosse abandonada, né, pelo seu senhor, pela sua mãe, havia, né, uma multa. Porque eles eram obrigados a alimentar essa criança, isso e tudo, mas isso não acontecia na prática, né? Vamos combinar que isso não acontecia na prática. Eles eram, os senhores eram punidos, né? Eram multados, né? Penalizados caso eles abandonassem, jogassem a criança em vez de dar para o governo. E assim, ou você vai para o governo trabalhar para ele, ou você fica no seu senhor, sendo que você não tem escolha disso. Quem tem escolha disso é o seu senhor. Mas você nasceu livre. Mas o seu senhor ainda tem opção de tomar conta da sua vida, tomar sua decisão por você. Né? Então, onde está a liberdade? Está muito bonito no papel. No papel você nasceu livre. E aí? Para o governo. Quando você já tem 21 anos completos e é entregue ao governo, vira um escravizado da nação, né? Vai passar, o governo lhe dá a ocupação que ele achar conveniente para você. Né? Sua educação, toda a questão em volta do seu crescimento, do seu porte, era avaliado para o governo escolher qual ocupação que você ia ter dentro da sociedade do Brasil. Então, ainda assim, a sociedade determinava o que você iria trabalhar, estando livre. Você não tinha a opção de escolher. Né? Houve muitos senhores que, com essa lei do ventre livre, ajudaram e auxiliaram as pessoas a ser mesmo libertas e que cuidaram de algumas pessoas, né, de pretos e pretas africanos, brasileiros já nascidos aqui, né, para ter uma educação decente, um crescimento, poder estudar, né, e assim trabalhar de forma correta, ter uma formação. Houveram pessoas que fizeram isso, sim. Houveram. Algumas personalidades da cultura preta brasileira que eu vejo que houve esse auxílio de algumas pessoas. Né? Só que a grande maioria sofria. Né? Sendo que, ao completar 21 anos, quem sofria permanecia nas fazendas. Né? Porque era o único trabalho que conhecia, não havia garantia do Estado de passar um trabalho decente onde você recebesse decentemente, né?
você não tinha perspectiva de ter uma terra para você por causa da lei de terras, né? E você acabava continuando naquela situação, trabalhar na lavoura por um salário que era quase nada, era como ser escravizado. No papel você estava livre, mas na prática isso não acontecia. Foi um grande passo para o fim da escravidão. Pessoas nasceriam livres. Mas há os artigos, as informações, a quem era indenizado. Quem era indenizado eram os senhores. Então não há movimento que você olhe onde isso sai justo para as pessoas que sofreram sua vida toda. Continua sendo injusto, continua sendo um trabalho análogo à escravidão, que muita gente continua praticando. Continua sendo uma coisa abominável de se ver. Isso já em 1871. Logo depois vem a Lei de Sexagenário, que eu vou falar no próximo vídeo. Tá bom, gente? Pensa aí, analisa e vamos entender se realmente essas leis estavam ajudando os negros ou não. Beijo, até o próximo vídeo.